Olá, amigo professor, aqui apresentando para vocês uma sugestão, para o nosso primeiro diálogo docente 2023. Aqui o professor Edilson Tomás de Souza. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, vai lá, se inscreve. A gente está colocando aqui no canal várias ideias para os professores, coordenadores, gestores poderem trabalhar de maneira assim bem interativa, bem dinâmica o ano de 2023. Então aqui eu estou trazendo para vocês uma sugestão para o nosso primeiro diálogo docente. Então a gente está pensando trabalhar justamente esta linha. Aqui a escola estadual Ministro José Américo de Almeida. Inicialmente a gente vai desejar aos nossos colegas, professores, profissionais de educação um feliz ano novo. Esse ano de 2023 que vem, marcado aí pela esperança e de reconstrução. Esses 2 anos aí praticamente a gente teve muitos dias aí de angústias, de aflições. Os dias pandêmicos nos deixaram muitas marcas, então a gente vem aí com a esperança de reconstrução nesse ano de 2023. Então, inicialmente, a gente vai refletir um pouco sobre a cultura organizacional da nossa instituição. Como empresa, como instituição, a gente vai colocar os 3 pilares importantíssimos: a questão da missão, a visão e os valores. Então vamos trabalhar o que vem ser a missão da nossa escola. É a gente mostrar justamente a razão pela qual ela existe. Então esta instituição, ela tem a missão de existir para essa comunidade que ela atende, essa clientela que na grande maioria é uma clientela carente, de uma localidade que requer uma atenção, um cuidado maior, da educação. Então a gente existe justamente com essa razão, de atender a essa demanda, da comunidade em que está inserida a nossa escola, e com uma visão de se tornar, uma escola reconhecida, não só na comunidade, mas também no município e também na gerência e também no nível de estado, e nacionalmente. Nós temos essa visão, nos tornarmos cada vez melhores, melhorar cada vez mais a qualidade do ensino para que a gente possa chegar mais longe. E trabalhamos com os nossos estudantes, com todos os profissionais da nossa escola, a questão relacionada aos valores, que são justamente os motivos que fazem com que a nossa escola ela queira chegar longe. Então os valores, eles motivam cada vez mais, para que a nossa escola permaneça viva, tenha uma credibilidade no município, e também no bairro em que está inserida. Então trabalhamos aí vários valores que a gente vai apontar à medida que for colocando aqui. Inicialmente a gente vai falar sobre os valores da empresa. E aí eu vou trabalhar, esse vídeo que eu achei muito interessante, que é a propaganda do Itaú. E aí esse vídeo ele coloca justamente isso. Respeito. 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 Mas e as outras palavras? Humanidade, bondade, esperança. Sem respeito, eles não existem. Então o vídeo ele é muito interessante, curto, bem reflexivo, que vai permitir que a gente coloque, o respeito por todo mundo muda o mundo. Valores, presentes na empresa, assim como também outros, que estão atrelados ao respeito, como a humanidade, a bondade, a esperança. Então aí a gente vai nesse momento refletir com os nossos professores, coordenadores sobre estas questões. Em seguida, a gente passa a trabalhar os valores na escola, o que a gente pretende, trabalhar com os nossos professores, coordenadores, estudantes, família. Então a gente vai... Aqui eu selecionei 5 valores importantes, dentre os demais que a gente vai trabalhar. Então a justiça, ética, inclusão, amizade e paz. Eu acho que esses são os 5
importantes, né, valores, não desmerecendo os demais, mas esses aqui são valores que a gente tem que ter como carro-chefe, né, na escola. E aí a gente vai justamente trabalhar com a nossa clientela a questão da justiça, a questão da ética, inclusão, amizade e paz. Sempre pegando esses valores e trabalhando assim de maneira transversal com os nossos componentes curriculares e com as nossas atividades. Também a gente pretende, durante essa semana, né, de conversa, trabalhar a convivência no nosso trabalho. E aí chamar, né, os nossos professores, os nossos coordenadores, gestores, a uma reflexão. Como vão os relacionamentos no meu local de trabalho? Como está o relacionamento professor-professor, professor-gestor, profissionais de um modo geral dentro da minha escola? É importante que a gente faça uma reflexão sobre essas questões. No segundo ponto, a gente vai refletir sobre o seu local de trabalho. No seu local de trabalho, todos somos amigos e vivemos em clima de confraternização. Então a gente vai refletir, né, sobre essa questão da amizade, né? Da amizade verdadeira, dos colegas de trabalho. E aí a gente vai estar abrindo para uma discussão acerca do ambiente de trabalho como um ambiente de amizade. Um terceiro ponto, a gente vai refletir sobre a nossa equipe. Nós somos realmente uma verdadeira equipe, né? Nós trabalhamos em equipe, nós nos preocupamos com os problemas da escola. Outro ponto que a gente pode estar refletindo é a questão do nosso local de trabalho. No nosso local de trabalho, nós estamos prontos para trabalhar? Outra questão os problemas externos. Muitas vezes nós sabemos que os problemas externos acabam, né, interferindo, né, nas ações, nas atividades da nossa escola. E aí, profissionais da educação, como estão os problemas externos na nossa escola? Eles chegam a inferir, eles chegam a adentrar no chão da nossa escola? E um último ponto que a gente vai refletir é com relação à motivação dos profissionais da educação com relação ao seu trabalho. E aí a gente começa agora a refletir um pouco mais sobre você profissional da educação, você professor, você coordenador, você gestor. E aí a gente começa a seguinte questão. Vamos falar um pouco sobre autoconhecimento, sobre autocontrole, sobre autoconfiança. Nós sabemos que isso aí são pilares importantíssimos para o desenvolvimento da autoestima. Então, eu acredito aí que é um tema muito importante que a gente precisa trabalhar com os nossos profissionais, porque sem autoestima, gente, com a baixa autoestima, o nosso trabalho ele não rende muito, né? A nossa escola ela não caminha. Então a gente vai refletir sobre o autoconhecimento, né? Você se conhece? Você sabe quem é você, né? Você tem controle sobre as suas atitudes? Como é o seu controle diante das adversidades, né? E a sua confiança, né? Então a gente vai trabalhar de maneira coletiva esses importantes temas. E aí surge aquela grande pergunta: e você? Você é apenas um pontinho nessa grande equipe que a gente sempre está se reportando quando falamos em escola, em educação? Ou você se acha uma rede, como está sendo apresentada aqui na nossa lâmina? Então tudo vai começar em você. A reflexão vai começar a partir de você. Você é esse pontinho isolado? Ou você quer se comportar como essa teia, essa rede? Então aí vão entrar justamente o que a gente fala da lâmina anterior. A questão do autoconhecimento, a questão do autocontrole, a questão da autoconfiança, a questão da autonomia, que tudo isso vai cair sobre autoestima. Então, começar a conhecer você, ter confiança em você, controle, autonomia, tudo isso vai gerar um profissional com elevada autoestima. E aí a gente começa a refletir outros pontos.
Como é você no seu trabalho? Você se considera uma pessoa que trabalha por amor? Ou você considera o seu trabalho como algo de rejeição? Porque se você trabalha com amor, o que é que acontece? Nós vamos ter alegria, nós vamos nos realizarmos com aquilo que fazemos. Quando eu vejo o trabalho como uma rejeição, vai gerar raiva, tristeza, decepção. Então tudo isso aí são tóxicos, né? A nossa saúde, vocês sabem. Então isso vai contribuir com a baixa autoestima. E aí em seguida a gente apresenta para você a pirâmide, né, da relação no trabalho. E aí se você observar nessa pirâmide, nós temos a sua base. Ela justamente está aí assentada a elevada autoestima, por isso que nós precisamos ter uma boa autoestima, né? A baixa autoestima vai fazer com que a gente não tenha essa base sólida, né? Então no segundo patamar nós vamos ter o bom humor e no ápice a segurança. Então daí a importância de se trabalhar a autoestima dos nossos profissionais. A questão da motivação, né? Outro ponto muito importante que a gente precisa estar discutindo com os nossos profissionais de educação. Primeiro vamos falar um pouco sobre a palavra motivação. Se a gente craquear essa palavra, a gente vai ter motivo mais ação. Ou seja, a motivação ela é do querer ao fazer. Ou seja, a motivação ela tem que partir de você. É algo intrínseco, né? Para você agir, você tem que ter motivos, né? Então a motivação ela tem que partir do eu, tem que partir do individual, né, para o coletivo. Então eu tenho que ter motivação para o meu trabalho, né? Eu tenho que ter motivos para desempenhar muito bem a minha função. E você? Como é que você se vê no seu trabalho? Né? Essa imagem é bem interessante, mas a gente escuta muitas vezes alguns colegas dizerem assim, né? Ah, o meu trabalho é um inferno. Não, eu detesto a segunda-feira. Ir para a escola na segunda-feira é um terror. Outros já dizem assim, eu só pensei no salário, escola que se dane, não tô nem aí. Já tem aquele que diz, aquilo é uma prisão, a gente não pode sair, não tem um momento de folga e tal. E um outro já diz isso, é um ambiente sem motivação. Então, são algumas, né, colocações que a gente escuta muitas vezes nos corredores da vida, né? Você nunca pensou seu trabalho assim, né? Você já pensou no seu trabalho como uma festa de aniversário? Ou uma festa de casamento de 15 anos? A gente tem uma festa de casamento, um aniversário, a gente se prepara desde cedo, né? A gente tem motivos para ir para essa festa. É a roupa, é o perfume, né? É chegar muito bem, é se apresentar muito bem, né? Então, gera aí N motivos que fazem com que você chegue a esse ambiente, né? Com aquela autoestima, né? Com elevada autoestima. Mas você nunca pensou no seu trabalho dessa forma, ou pensou? Então fica aí a reflexão, né? Em seguida, pessoal, eu queria aqui apresentar para vocês alguns tipos de profissionais. Assistindo aí uma palestra do Golden, eu acho muito interessante. Ele coloca que os profissionais, eles podem ser não comparados, mas vamos fazer assim uma breve brincadeira, né? Vamos fazer assim uma brincadeira. Nas escolas, nós vamos ter esses três tipos de profissionais, né? Nós temos aquele profissional papagaio, que é aquele que sabe tudo, fala que faz tudo, é o primeiro, né, a abrir na discussão, é capaz de fazer tudo. Aí vem o segundo profissional, aquele que é urubu, aquele que bota catinga em tudo, né? Aquele que tudo que vai ser feito na escola, na hora que o coordenador vai apresentar um projeto, ele diz logo, isso não vai dar certo por isso. Quer dizer, ele encontra N defeitos, né, nas atividades que são propostas. E existe também o profissional águia. O profissional águia é aquele profissional que enxerga as coisas, né, com outra visão. É aquele profissional que enxerga do alto, é aquele profissional que alça voos cada vez mais distantes, né? Esse profissional águia é aquele profissional que a gente, de certa forma, deveria
pensar, né, em trilhar pelas suas características ou seu caminho. Mas aí é só uma brincadeirinha, né, para a gente poder descontrair um pouco. Tem também o profissional que você quer ser, né? Aqui nós temos dois desenhos bem interessantes. A gente tem aqui o repolho. Você pensa em ser o profissional repolho? Ou você pensa em ser esse profissional rosa, né? A gente sabe que o profissional, vamos comparar aqui, o repolho, quando ele vai se desenvolvendo, né? Ele desenvolve suas folhas, né? E essas folhas aí do repolho, elas vão cada vez mais se fechando, né? À medida que o repolho vai se formando, se constituindo, essas folhas elas se fecham cada vez mais. Diferentemente da rosa, né? A rosa, quando essas pétalas vão surgindo, elas vão se abrindo e dando aquela exuberância, né? Aquela beleza. Então, precisamos sermos profissionais rosa, né? Estarmos abertos, estarmos irradiando beleza, né? Alegria. Então, que fique aí a ideia. E aí, pessoal, já que a gente está falando de empresa, é importante também que a gente coloque a questão da excelência. Nós sabemos que na nossa escola, a gente atende estudantes, pais de estudantes, né, visitantes. Então, é importante que a gente atue com excelência no nosso atendimento. E aí eu apresento para vocês aqui a famosa regra dos 4 As. Que na administração a gente coloca que é o A de acolhida. Seja um professor de acolhimento caloroso para o seu estudante, para o seu visitante. Sempre o bom dia, o boa tarde, o boa noite, o seja bem-vindo, em que posso servir. O segundo A é o A de apresentação. Sempre bom nos apresentarmos para aquele visitante, para o nosso estudante, né? Indicar o nosso nome, nos apresentar também em termos assim de postura, né? De visual. O professor ele precisa ter um marketing visual, né? Que venha de certa forma atrair esse cliente, né? Que é o nosso estudante, que é o nosso pai de aluno, que é o visitante da comunidade. E o atendimento, o terceiro A de atendimento é o A propriamente dito, o atendimento propriamente dito, é aquele que a gente deve fazer com o nosso estudante, com o nosso visitante, com o nosso pai, né? Atender com qualidade, né? E por último, o agradecimento. Nunca esquecer uma visita de um pai, ou de um representante da comunidade, a gente sempre agradecer em nome da nossa instituição e dizer volte sempre, a nossa empresa, a nossa instituição está sempre aberta à sua visita. Então, gente, eu creio que esses 4 As, eles são importantíssimos, essas 4 palavras são importantíssimas para que a gente tenha assim, uma excelência no atendimento. E aí, eu apresento para vocês agora alguns contrapontos, né? Nós encontramos aí na sociedade muitos atendentes mal-humorados, né? E a gente sabe que quando a gente está com mau humor, a gente vai desenvolver, de certa forma, alguns neurotransmissores que vão intoxicar cada vez mais o nosso corpo, ou seja, prejudicar a nossa saúde. Então, uma pessoa mal-humorada, ela produz naturalmente o cortisol e a adrenalina. E isso são nocivos, né, à nossa autoestima. Então vamos descartar isso da nossa vida. Vamos pensar mais no bom humor, porque aí nós vamos desenvolver neuros como a serotonina, a dopamina, a endorfina, a noradrenalina, que são neurotransmissores importantes que vão aumentar, né, vão elevar a nossa autoestima. E aqui a gente vai trabalhar também num ponto algumas dicas, né, importantes para o nosso relacionamento entre professores, estudantes, gestores, coordenadores, pais, né? A empatia. Vamos nos colocar no lugar do outro, né? Essa palavra, principalmente nesse período de pandemia, ela foi muito suscitada, né? Nós precisamos desenvolver a empatia no nosso grupo, com os nossos estudantes, né? Um segundo ponto é sempre chamar o estudante, chamar as pessoas pelo nome, né? O nome ele soa muito bem. O nome de uma pessoa é o som mais doce que ela gostaria de escutar.
Então, descartar aquela questão dos pseudônimos, né? Aquelas coisas que muitas vezes magoa e a gente nem pensa que está ferindo alguém. Um terceiro dica seria o cuidado com a aparência, né? Nós professores, coordenadores, gestores, temos que ter cuidado com o nosso cabelo, com a nossa barba, com o nosso físico, com a nossa roupa. Cuidado também com as coisas exageradas, os decotes, as transparências, né? Os brilhos. Nem exagerar demais e nem desleixar demais. A gente tem que ter um cuidado mediano assim com a nossa aparência, porque é o nosso marketing visual, né? Em seguida, está sempre sorridente. Sorri sempre para o visitante. Mesmo que você esteja passando por alguns problemas, você não deve transmitir, né? Reproduzir esse problema para o seu estudante, para o seu visitante, né? Atendimento humanizado. Isso daí é importantíssimo, né? Vamos enxergar o nosso estudante, né, com o coração, né? A gente atender de maneira assim humana, respeitando os direitos humanos, respeitando a diversidade. Então precisamos trabalhar muito bem essa questão. E outra questão é a ética no trabalho, né, gente? Nós sabemos que é um ponto fundamental, né? Fundamental. A gente tem que primar muito pela nossa empresa, pela nossa instituição e manter sempre essa relação entre o bem e o mal de uma maneira que não venha atingir ninguém ou diminuir ninguém. Sempre manter um equilíbrio, né, buscando essa relação bem e mal de maneira assim bem satisfatória na nossa comunidade. Então, trabalhar a ética docente, trabalhar a ética profissional, trabalhar condutas éticas dentro da escola é muito importante. A gente vai discutir isso muito bem. E, por último, a gente vai trabalhar um tema que é a questão do trabalho em equipe. E aí eu peguei esse vídeo também no YouTube, muito interessante, que ele vai falar justamente... O problema não é meu. Distribuído no Brasil por Ciamar. Tudo bem, Charlie, fecha isso. Certo, tio. Homens trabalhando. A questão da empresa, que muitas vezes a gente diz, eu sou professor, então se um problema está acontecendo com o banheiro da escola, isso não é problema meu, isso é problema de gestão, é problema de funcionário e tudo. Mas muitas vezes a gente pode contribuir, fazer a nossa parte, né? Então, a gente nunca pode dizer que o que está ali acontecendo na escola não é um problema meu. É sim, é um problema de todos que estão inseridos naquele ambiente escolar, né? Lógico, existem níveis dentro da escola que são responsáveis, né, pela resolução desses problemas. Mas eu nunca devo encarar que um problema, ele nunca vai ser meu. E sempre está atribuindo, né, a terceiros. Então, o trabalho em equipe demonstra justamente isso, que todos têm que se preocupar com o ambiente de trabalho, né, com a evolução daquela instituição. Então, fica aí a dica.